Olá! Essa semana eu recebi um pedido por mensagem para que fizesse um vídeo sobre execução penal. E vamos lá, falar sobre execução penal. Antes, eu queria dizer para todos vocês que fiquem à vontade e se sintam estimulados a mandarem mensagens com comentários, até mesmo críticas, sobre o que vocês têm achado dos nossos vídeos e também sugestões de vídeos que vocês gostariam de assistir. Bom, sobre execução penal, a primeira observação a ser feita é que ela é regulamentada pela Lei número 7.210 de 1984, a chamada Lei de Execução Penal, também conhecida pela sigla LEP, L-E-P. O que ocorre na execução penal é a regulamentação do cumprimento da pena. Ou seja, a execução penal ocorre quando aquele que foi sentenciado em um processo penal e condenado ao cumprimento de uma pena, inicia o cumprimento dessa pena. Eu vou fazer uma diferenciação para vocês entre execução definitiva e execução provisória. A execução definitiva, ela ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, daquela condenação penal não cabe mais recurso e o sujeito que foi condenado deve iniciar o cumprimento da pena. E a partir desse momento, ele será chamado de executado, aquele que está cumprindo a pena, ou seja, a pena imposta na sentença penal condenatória, que transitou em julgado, iniciou a sua fase de execução. A competência para o julgamento de todas as questões nessa fase de execução, ela é total do juiz da vara das execuções. E para as decisões do juiz da vara das execuções, existem recursos próprios previstos na Lei 7.210, que eu já citei. O recurso que eu chamo a atenção de vocês é o recurso de agravo, também chamado agravo na execução, que é cabível das decisões do juiz da execução durante essa fase processual. Diferente da execução definitiva, existe a execução provisória. O que seria a execução provisória? Existem casos em que o réu pode estar preso mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. São os casos das prisões cautelares e a principal delas, a prisão preventiva. Então vamos supor que o sujeito já está preso, porém preventivamente, e não existe ainda um trânsito em julgado da sua sentença penal condenatória. Porém, se já existe uma sentença condenatória, ou seja, em primeira instância o réu já foi condenado, nessa sentença penal condenatória já foi aplicada a pena em concreto ao réu. Antes da sentença penal condenatória, o que temos é apenas uma previsão em abstrato de pena, que varia de um mínimo ao máximo. A partir do momento que eu tenho uma condenação, eu tenho uma fixação exata de pena que deve ser cumprida. Se o réu já está preso, porque está preso preventivamente, e após a condenação continuará preso preventivamente, ele já faz jus a alcançar alguns benefícios previstos na Lei de Execução Penal. Exemplo, a progressão de regime e a saída temporária. Por isso existe a previsão de uma execução provisória, para que, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
caso o réu já esteja preso, ele possa ter acesso aos benefícios da lei de execução penal. Então vamos supor um sujeito que foi preso, que está preso há 1 ano e foi condenado a uma pena de 6 anos por um crime comum, que não seja hediondo e nem equiparado, ele, regra geral, possui o direito de progredir de regime após o cumprimento de 1/6 da pena. Nesse meu exemplo, que matematicamente fica fácil de resolver, pois trata-se de uma pena de 6 anos e o sujeito já cumpriu 1 ano preso, porque ele já está preso preventivamente, e nós temos o instituto da detração, pelo qual o período que ele passa preso preventivamente já conta como cumprimento de pena. A partir do momento que eu tenho uma sentença condenatória de primeira instância, eu já inicio essa execução provisória para que esse sentenciado, por exemplo, possa fazer jus à progressão de regime. Então, essa diferenciação entre execução definitiva e execução provisória. Essas são algumas linhas gerais e uma diferenciação básica que se pode fazer sobre a execução penal. Uma outra observação que eu gostaria de fazer sobre a execução penal é que eu, particularmente, sou um grande fã do texto da Lei 7.210. Eu acredito muito no objetivo de ressocialização da pena. E a Lei 7.210, por exemplo, com a ideia da progressão de regime, até mesmo das saídas temporárias e a divisão do tempo que o preso passará no estabelecimento prisional, podendo trabalhar, estudar, ter acesso a atividades recreativas e também o período de isolamento, elas são favoráveis para que você recupere essa pessoa que cometeu um erro, para que ela não cometa mais erros. O principal que não devemos perder de vista é o objetivo de evitar a reincidência. Os índices de criminalidade serão baixados se conseguimos evitar que a pessoa que cometeu um crime, após passar pelo estabelecimento prisional, cometa um outro crime. Então, nesse sentido, devemos sempre valorizar o critério de ressocialização na execução da pena. É claro que eu conheço as dificuldades práticas e os problemas práticos que enfrentamos no nosso sistema prisional, como falta de estabelecimentos adequados, falta de vagas e até mesmo falta de um melhor treinamento para que os funcionários do Estado trabalhem pela ressocialização desses presos. Contudo, não devemos desistir e devemos ter em mente que uma execução penal tratada com a devida atenção pode diminuir a criminalidade ao ponto específico que ela pode diminuir os índices de reincidência. Eu espero que essas informações sejam úteis, espero que eu tenha atendido o pedido que me enviaram por mensagem, falando aqui essas breves palavras sobre execução penal. E como sempre eu peço para vocês, curtam os nossos vídeos, compartilhem, assinem o nosso canal no YouTube e nos acompanhem também pelo Facebook e pelo Instagram. Muito obrigado!